Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa da TV Câmara Municipal de Nova Friburgo. E para começar o programa de hoje, vamos ao quadro Fique por Dentro. Neste episódio, vamos falar sobre as atribuições da Câmara Municipal. A Constituição Federal impõe às câmaras municipais uma série de obrigações: promulgar a lei orgânica do município, organizar as funções de legislar e de fiscalizar, trabalhar em integração com associações representativas, como sindicatos e clubes, no planejamento municipal, nomear logradouros, como ruas e praças, elaborar leis ordinárias, que são aquelas que criam, modificam e extinguem leis que podem tratar de matérias de interesse do município, apreciar os projetos de lei propostos pelo prefeito, fixar, por lei de sua iniciativa, os subsídios, ou seja, os vencimentos, entre outros, do prefeito, do vice-prefeito, dos secretários municipais e dos próprios vereadores, neste caso, somente para o mandato seguinte. Dá para ver que a Câmara Municipal tem muitas funções e, para isso, ela tem independência de atuação garantida pela Constituição Federal, dentro dos limites de suas atribuições. Por isso, a Câmara precisa trabalhar de acordo com as leis que regem a sua atuação. O regimento interno é o conjunto de normas que regula o funcionamento da Câmara Municipal e determina suas atribuições. Ele determina ainda que a Câmara Municipal se ocupe de 4 funções: legislativa, fiscalizadora, julgadora e deliberativa. A função legislativa consiste na elaboração de leis de interesse e competência do município, como, por exemplo, tributos municipais, concessão de isenções e benefícios fiscais, aplicação das rendas municipais, elaboração das diretrizes orçamentárias, dos orçamentos anuais e dos planos plurianuais dos municípios, ocupação do solo urbano, proteção ao patrimônio municipal e políticas de preservação do meio ambiente. A função legislativa é a que mais se destaca dentre as 4, porque é através das leis que os cidadãos têm seus direitos garantidos. Além disso, as leis também asseguram a harmonia entre os poderes, orientam a vida das pessoas e são indispensáveis para a administração pública. Já a função fiscalizadora concede à Câmara o poder e o dever de fiscalizar as contas do Poder Executivo Municipal, o que será realizado com o auxílio do Tribunal de Contas do Município, o TCM. Sendo assim, a Câmara Municipal precisa acompanhar a execução do orçamento, ou seja, verificar se o prefeito está aplicando os recursos para a melhoria do município, e fazer o julgamento das contas apresentadas pelo prefeito anualmente. O cidadão também pode e deve acompanhar a execução orçamentária. Esse é um mecanismo de controle social em uma democracia participativa. As contas do município devem ficar à disposição de qualquer contribuinte durante o ano inteiro, no site da Prefeitura e na Comissão de Finanças da Câmara, para exame e apreciação, e podem ser questionadas em sua legitimidade, nos termos da lei. A função julgadora permite à Câmara julgar o prefeito, o vice-prefeito e os próprios vereadores quando praticam ações político-administrativas não condizentes com os interesses do município. Esses julgamentos podem levar, inclusive, à perda do mandato. E, por fim, vamos falar da função deliberativa, que é exercida exclusivamente pela Câmara. Ela consiste na discussão e votação em plenário de matérias de interesse, como, por exemplo, elaboração do regimento interno, eleição e destituição da mesa diretora, em conformidade com o regimento interno. Além disso, os atos administrativos internos da Casa também são exemplos dessa função. Em termos orçamentários, a Câmara não pode gastar mais de 70% de sua receita com folha de pagamento, incluindo o gasto com subsídios de seus vereadores. O descumprimento desta norma constitui crime de responsabilidade do presidente da Câmara Municipal. E agora vamos falar sobre o que aconteceu na 6ª sessão ordinária da 2ª sessão legislativa, que ocorreu na última terça-feira, dia 22 de fevereiro. A sessão teve início com o requerimento de informação do vereador Maicon Queiroz, relativo à decoração de Natal aqui no município de Nova Friburgo. Esse requerimento de informação que nós colocamos aqui, ele foi, na verdade, redigido em 30
de novembro de 2021. Na época lá aconteceu a nomeação de Natal. Olha, no intuito de ter uma fiscalização em toda essa questão. Para fins fiscalizatórios que eu estou colocando esse requerimento de informação. Na época a gente não tinha a ciência de quais os materiais iriam ser usados na ornamentação do Natal, para fazer aí o Natal, canto de Natal que a Prefeitura fez. E aí é mais questão fiscalizatória mesmo. A gente quer saber como foi feito toda essa ornamentação de Natal, né, as empresas que participaram, como foi pago toda essa parceria, qual foi a contrapartida do município, a fim mesmo de trazer transparência para a nossa população. Então, por isso eu peço aqui a aprovação dos pares, para que a gente possa ter acesso, continuar com o nosso trabalho de fiscalização, a fim de trazer transparência para a nossa população. Até porque os mesmos empresários que ajudaram no Natal foram alguns que foram até perseguidos pelo próprio governo. E a gente quer entender toda essa questão aí dessa ajuda, como aconteceu, a fim mesmo de transparência e de legalidade, ok? Peço ajuda a todos para a aprovação do requerimento. Obrigado, boa noite. A vereadora Maera Felício falou sobre o seu requerimento de informação relativo à Secretaria Municipal de Educação e as obras a serem realizadas no Colégio Rui Barbosa. No começo deste mês, no mês de fevereiro, eu tomei um susto, uma surpresa que me soou muito preocupante. Por quê? Enquanto presidente da Comissão de Educação, e junto com a comissão, temos feito visitas em unidades escolares para ver as condições de funcionamento por conta da pandemia e por conta também do direito ao acesso à educação dos nossos jovens e alunos. E numa dessas visitas, eu retornei à minha escola de origem, Rui Barbosa, que fica ali localizada em Conselheiro. Eu vou chamar a atenção, companheiros, porque o Colégio Rui Barbosa, ele é reincidente de necessidade de obras e reparos. Por quê? Quando se chega na unidade, a primeira coisa que a gente dá de cara é uma quadra, é uma escola, né, que tem na sua abertura uma quadra de esportes, que fica abaixo do nível da rua. E ali a gente vê constantes alagamentos, ou por um rio que transborda, ou por bueiro entupido e toda aquela problemática de canaleta e calhas que a gente já conhece no município de Nova Friburgo. E quando enche a rua, aquela área fica coberta de água. Na tragédia, companheiros, o segundo andar teve meio metro de água. Quem já foi naquela escola sabe o tamanho do volume de água que é. E não diferente, a gente vê que o colégio vai sofrendo com essas precariedades anos após anos. E aí, nessas visitas que a gente fez no ano passado, a gente encontrou uma sala de auditório com azulejo caindo. A gente encontrou parte da escola sem forro, com um telhado aparente. A gente encontrou goteiras que pareciam enxurradas. Enxurradas, companheiros, que faziam os alunos, no período, saírem das suas carteiras e se aglomerarem em cantinhos, para não serem penalizados com a água, para não ter o material afetado. E quando começou esse ano, eu fui surpreendida com o retorno presencial da atividade naquele prédio. Antes, né, e aí eu faço referência a Carol. Carol foi minha diretora quando estudei no Rui Barbosa. É até engraçado quando eu encontro, eu falo para ela não falar das minhas ocorrências, mas que foi uma pessoa, e é uma pessoa muito comprometida com a educação no nosso município. E ela, através de conversas, já tinha trazido à luz para mim de que o Colégio Municipal Rui Barbosa já se encontrava num cronograma de obras, num calendário de obras, e que sabia da importância, né, do respaldo, a segurança das crianças naquela unidade, porque estava completamente precisando de reparos. E eu não esperava que a gente tivesse um retorno, gente, daquela unidade. A gente viu a tragédia que aconteceu semana passada em Petrópolis e a gente está vendo o volume de água que está caindo na nossa cidade.
A escola precisa de reparo e eu preciso entender qual é o período que a gente vai esperar. Se a gente vai ter que viver um verão inteiro com as crianças ali embaixo de água, para a gente saber quando que vai começar a mexer, quando eles serão realocados. Companheiros, são 900 crianças naquela unidade. É muito sério. E aí a gente traz algumas indagações nesse requerimento de informação, que é o pedido do projeto de recuperação da escola e a apresentação, desse projeto para a gente entender onde eles vão mexer, porque a gente detectou vários lugares precários. Entender como tem sido feita a manutenção das calhas, porque se o telhado vaza água, quer dizer que as calhas estão entupidas, a água não está tendo vazão. A gente está pedindo aqui, detalhadamente, o informe de como vai proceder com quadra, com sala de aluno, com sala de educação especial, laboratório de ciências, a cozinha que precisa de reparo emergencial. A gente está perguntando sobre o cronograma, quando vai começar, o que está em andamento de licitação. A vereadora Vanderlei abraça essa ideia e apresentou um projeto de lei onde autoriza o Poder Executivo a criar o Dia Municipal do Empreendedorismo Feminino. É sempre bom vir a essa tribuna, falar de coisas boas para a nossa população. E eu quero, nesse momento, agradecer a emenda feita pela CCJ e a todos os membros dessa comissão. É muito bom quando trabalhamos em parceria, que aquilo que está bom pode melhorar, não é isso, vereadores? Então, eu penso que, com a união de todos, nós vamos aprovar esse projeto de lei, conto com o voto favorável dos senhores e das senhoras vereadoras. Eu vou ler aqui a justificativa. A participação feminina no mercado de trabalho, bem como na atividade empreendedora, é crescente no Brasil. Com elas, também trazem novos desafios e oportunidades para serem exploradas nos negócios. Além de contribuírem para o desenvolvimento do país, elas também, nós mulheres, também investimos na educação de nossas famílias e, assim, possibilitamos o crescimento de mais pessoas. O empreendedorismo feminino tem toda essa força. Atualmente, são 7.900.000 brasileiras que lideram negócios próprios, segundo estatísticas do SEBRAE, que estão à frente de empresas. Além disso, a mulher empreendedora não está só na liderança de empresas. Elas são também mulheres que se destacam no ambiente de trabalho por serem dedicadas, trabalhadoras, inovadoras, comprometidas, persistentes. Na verdade, as mulheres elas estão em todas as áreas, Elas estão onde elas querem estar. E eu quero fazer um destaque aqui na mulher rural, na mulher trabalhadora, braçal, naquela mulher que está lá na lavoura, plantando, colhendo e colocando a comida na nossa mesa. Porque eu costumo falar que se não forem, essas mulheres, sem elas, não somente as mulheres, posso aqui também citar os homens, não teríamos comida na nossa mesa. Essas mulheres apresentam um trabalho eficiente e de qualidade, trazendo resultado para toda sua equipe, bem como para a empresa como um todo. Desta forma, com o objetivo de celebrar mulheres empreendedoras que se destacam em seus setores, geram resultados e causam impacto positivo na sociedade. Propõe-se a instituição do Dia Municipal do Empreendedorismo Feminino, que, no caso do projeto, no dia 6 de setembro, um dia para reflexão e, sobretudo, de valorização dessas mulheres. Além disso, mais do que um dia comemorativo, ele é um estímulo para aumentar a participação das mulheres no mercado de trabalho em nossas cidades. Eu penso que todas as comemorações, todas as homenagens, os reconhecimentos são muito válidos, porque como é bom sermos reconhecidas, meninas, vereadoras? Então, eu penso que todos vocês aqui já sabem como eu gosto de homenagear. Nós já fizemos homenagem aqui pelo Dia das Mães, fizemos homenagem pelo Dia dos Pais, onde tivemos oportunidade dos vereadores aqui à época homenagear os seus pais, aqueles que tinham os pais, aqueles que não tinham, receberam homenagem dos filhos.
e foi assim, uma sessão muito bacana. Assim fizemos com as mães. Vocês sabem que eu gosto de reconhecer, eu gosto de homenagear. Eu penso que é válido, com certeza, você ser lembrada depois que você não estiver, né, mais aqui nesse mundo, nesse plano, mas eu penso que quando somos homenageadas enquanto estamos aqui, é muito bom, é muito válido também. Então, eu penso que essa sessão que foi sugerida para que possamos homenagear, cada um vereador e vereadora, homenagear aquela mulher empreendedora, que, graças a Deus, temos bastante, e cada dia está crescendo esse número, graças a Deus, né? Porque só em pensar que tivemos épocas que as mulheres não podiam trabalhar, eu não gosto nem de imaginar, né, como era essa época. E hoje, nós vimos aqui, né, na Câmara de Vereadores, aqui as mulheres, elas têm um tratamento igual. A vereadora Mayra Felício falou sobre o seu outro requerimento de informação, dessa vez destinado à Secretaria Municipal de Saúde. Esse requerimento de informação é um requerimento de informação muito simples, porque a mandata quer acompanhar as denúncias que são feitas, né, tanto no Hospital Municipal Raul Sertã, quanto no Hospital Maternidade. E aí a gente quer entender, né, a gente recebe muita mensagem no celular do gabinete, a gente recebe muitas visitas de pessoas, né, trazendo suas histórias, suas experiências, e muita gente que fala, que tenta fazer denúncia e muitas das vezes não consegue. E pensar essa ouvidoria, né, a denúncia feita para o próprio executivo, é uma ferramenta fundamental para que o executivo tenha aquela crítica construtiva da própria população. E a gente consegue fazer também com que o cidadão consiga cobrar os seus direitos. Então, a gente quer entender como se dá, qual é o equipamento que faz o recolhimento dessas denúncias, qual é o tipo de protocolo existente para o acolhimento dessas denúncias e quais são as respostas que eles vão dar, né, para a população a respeito do que ela coloca ali, né, transmutada como dor. Então, é muito simples, né, a gente saber o quantitativo, há quanto tempo funciona, como funciona, para que cada vez mais o executivo possa acertar. Então, assim, eu acredito que quando a gente tem um diálogo aberto, a gente só avança. Enquanto a gente evita o debate, a gente vai permanecer em lugares que a gente não quer. Então, é simples requerimento de informação. Vou dividir a resposta desse requerimento de informação com todos os vereadores, porque eu acho muito importante. Vou conceder uma parte ao Zezinho e depois Carlinho do Kiko. Zezinho. Vereadora Mayara, seu requerimento é de uma importância. Essa semana que passou, eu estava pensando em ir no Raul Sertã saber quem está responsável pela ouvidoria, que é uma pasta muito complexa, que gera muita insatisfação, muitas reclamações, né? Geralmente, essas reclamações chegam muito para a gente. Então, a ouvidoria é de uma importância, mas desde que os governos entendam a importância de uma ouvidoria. Não adianta uma ouvidoria só para dizer assim, nós estamos aqui para ouvir vocês e mais nada. Porque se não tiver encaminhamento, se não tiver resultado, se não tiver retorno, é apenas, né, um faz de conta. E ao longo dos anos a gente tem observado muito isso, que as pessoas fazem a reclamação, mas não tem o retorno. E aí aonde que ele recorre? Ele recorre aos parlamentares. Tanto que a gente fica com uma demanda da saúde, eu não estou suportando mais. Praticamente o dia todo meu é vendo saúde e iluminação pública. Saúde e iluminação pública. Iluminação pública é ficar me justificando. Então, o seu requerimento é muito importante e eu gostaria muito de ter acesso, né, a essas informações. Você conta com o meu voto favorável. Muito obrigada. A gente tem discutido dentro do Conselho da Mulher muito sobre os atendimentos, né, e muito sobre o que é a saúde da mulher no nosso município. E um dos pontos que foi colocado numa das reuniões, até pela nossa presidenta do Conselho, é a questão desse acolhimento, né? O que a gente quer com um requerimento desse? Que o Executivo tenha, no mínimo, um acolhimento da população e que a população consiga ter uma fala direta com quem está representando ela, né? Vou conceder uma parte aqui ao Gaguinho também. Então, vereadora, parabéns, é pertinente esse requerimento.
Eu, como tenho andado dentro do Raul Sertã, muitas vezes eu converso com o paciente reclamando do mau atendimento, que não foi bem atendido, e eu noto que tem, assim, eles não são estimulados a reclamar com medo, o vereador, de ser punido, de ter algum parente que está ali sendo maltratado, podendo ser maltratado. Então, eles não são estimulados a denunciar. Eles têm medo de denunciar. Então, eu acho que no Raul Sertã, eu acho que tem que ter mais pessoas lá, mais placas, ouvidoria, reclama assim, não perde a oportunidade de reclamar, vai valer o seu direito. Você anda dentro do Raul Sertã, você não encontra uma plaquinha estimulando a pessoa a reclamar. E muitas delas têm medo de reclamar por represário de médico, de enfermeiro. Isso não pode acontecer. Está de parabéns, o requerimento é pertinente. E como o líder de governo aqui falou, se eu pudesse ter acesso também. Perfeito, vou compartilhar. Muito obrigada, viu, Gaguinho? Concedo também uma parte. Vereadora, quero parabenizar Vossa Excelência por esse requerimento, né, de tamanha importância, e as pessoas precisam muito disso, de informação. Isso que o vereador falou, de ter lá por escrito onde procurar quem, sabe? É bacana que, se possível, tivesse o nome da pessoa, né, que conheça a resposta, né, Vossa Excelência. Se quiser também, eu posso até fazer parte, tá sugerindo para a secretaria que coloque o nome de quem procurar no momento que ela precisa, para que ela não fique perdida ali, desesperada, e fazendo como as pessoas fazem, ligando para os vereadores. Nem sempre elas têm esse acesso, nem sempre conseguem falar. As pessoas que têm os nossos contatos conseguem, mas muitas das vezes a maioria não tem esse contato e não tem essa facilidade. Parabéns por Vossa Excelência estar sempre procurando melhorar a vida do cidadão da nossa cidade, das famílias. Parabéns, vereadora. Eu que agradeço pelo carinho. E eu acho que é muito nesse sentido, né? Porque a gente sabe que o número de ocorrências é muito menor do que o número das denúncias. Então, se a gente não tem um lugar explícito que a pessoa se sinta acolhida para fazer a denúncia, cada vez menos nós teremos uma resposta e um feedback do que acontece no município, né? E eu acredito que, se a gente tiver uma caixinha dentro do hospital ali, visível, com uma placa decente, dizendo que as pessoas têm ali a oportunidade de dizer como foi seu atendimento, elas cada vez mais vão se sentir incentivadas a falar. E que falem, né? Muito obrigada, presidente. Pois não, vereadora. Após a discussão, o requerimento encontra-se em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. O vereador José Roberto Fuli falou sobre o seu requerimento de informação relativo ao tratamento e também o encaminhamento das pessoas que sofrem com doenças raras em Nova Friburgo. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, assistência a todos que nos acompanham pelos diversos meios de comunicação da nossa casa e dos nossos meios de comunicação. Esse requerimento que faço é porque nós estamos tomando conhecimento, né, devido a várias pessoas, né, participando de audiências públicas no Rio de Janeiro, na Frente Parlamentar de Doenças Raras. Inclusive, foi uma frente que foi criada no Brasil, foi criada pelo Ministério da Saúde também, no Brasil, e no Rio de Janeiro já temos a Frente Parlamentar. Inclusive, a gente está aqui nessa casa aqui também buscando a criação da Frente Parlamentar. Vai ser o primeiro município do estado do Rio de Janeiro, Câmara Municipal no caso, né, a ter uma frente parlamentar diretamente direcionada a esse tipo de doença, como a narcolepsia. Tem várias outras enfermidades que são acometidas na população e que, vereador Claudiliano, muitas vezes é tratada somente em São Paulo. Era tratado somente em São Paulo. Hoje tem a UERJ, algumas universidades, escola, né, elas têm já tratado no Rio de Janeiro. E no Rio, a gente descobriu, indo nessa audiência, muitas pessoas que foram acometidas, que o pólio hoje ele é erradicado no país, mas aquelas pessoas que tiveram pólio até a sua erradicação, até hoje sofrem, tem que passar por tratamento
dificílimos, os medicamentos são complexos e o tratamento não é fácil. E descobrir o diagnóstico também muito difícil. Então, ali a gente viu várias pessoas, né, cadeirantes, se tornaram cadeirantes, pessoas, como eu estava dizendo, que a gente conhece como ossos de vidro, pessoas que têm excesso de colágeno no corpo, e são tratamentos específicos que muitas vezes o diagnóstico ele é tardio, porque se parece muito com determinadas enfermidades, e não são. Quando chega a descobrir, já tratou certa doença e acaba agravando o estado dessas pessoas. Então, a gente gostaria de saber, com esse requerimento, aqui na nossa cidade, se existem essas pessoas, onde elas estão, quantas são, para que a gente possa estar buscando, seja do governo federal, do governo do estado do Rio de Janeiro, e se elas já estão sendo tratadas, a gente saber, porque a Secretaria de Saúde, ela trata no geral. São várias enfermidades, oncológica, renal, coronariana, mas existem as doenças raras, e não são poucas. Tem crianças, tem pessoas que a vida inteira passa por distúrbio. Eu vi lá caso de um depoimento de uma senhora que, por muitas vezes, do nada, ela apagava, dormia. E não era, como é que se fala, não era desmaio. É a doença que foi descobrir depois, que ela tem a doença do sono. E muitas vezes no serviço dela, não, que isso é preguiça. E foram denegrindo as pessoas com essa doença, e ela falava, gente, eu sinto um sono, mas não é, eu não sei por que está vindo isso, até que foram descobrir que era a doença que atacava os músculos dela, e ela perdia a face, os músculos, ela apagava, criança e tudo. Eu fiquei assim, meu Deus, eu não conhecia isso, eu não sabia disso, e isso eu acho muito importante, a gente está trazendo para o nosso meio. Vou conceder já a parte, vou conceder ao vereador Claudiano, a vereadora Maiara também, o vereador Wallace Piran, e o vereador Claudiano. Vereador Zé Roberto, parabéns pelo requerimento. Essa semana você já anunciou também uma sessão solene. Sessão solene dia 11 de março. Em relação a esse tema também, um tema de extrema importância. E esse requerimento ele vai enriquecer muito essa sessão solene, pelas informações que a gente vai receber. E eu quero estar, se a Vossa Excelência permitir, eu quero estar de mão dada com você nesse processo. E um projeto lindo que só tem a acrescentar e somar muito para a nossa cidade. Convido cada um dos 20 vereadores junto comigo, para a gente estar trabalhando essa causa que é do nosso município. A saúde é dever de todos. E a gente tem certeza que a gente vai avançar muito. Veio sempre o vereador Isaac Demano falando sobre o autismo, sobre várias outras frentes. Isso é bom, a gente puder, quanto mais vereadores buscando esse atendimento, amanhã um de nós, ou algum que a gente conhece, possa estar precisando dessa mão amiga nossa, ou do município, do estado, do governo federal. Vereadora Maiara Felício e após Pirã. Vereador Zé Roberto, eu acho de extrema importância esse seu requerimento de informação, porque o vereador Dirceu Tardem, há pouquíssimo tempo, me apresentou uma família que as crianças tinham a síndrome de ossos de vidro. Então. E aí, eu só tinha visto algo assim em filme. E a gente tem no nosso território 2 crianças que precisam de extrema atenção, porque qualquer movimento diferente pode gerar uma fratura. Exatamente. E aí a gente tem que falar sobre o preparo do município, e Dirceu, que me trouxe, e a gente trabalhou muito junto nisso, porque a segunda criança dessa família, ficou 2 anos no hospital, nasceu e ficou no hospital sem conhecer a própria casa. Meu Deus. Porque não tinha uma estabilidade para voltar. Então, assim, é muito triste uma criança de 2 anos pisar a primeira vez em casa depois de 2 anos, e a briga dentro do município, para dentro do executivo, para fazer com que ele tivesse condição de ter o aluguel perto, né, das limitações ali do hospital, que tivesse a condição de dignidade para poder viver a sua vida, né? E hoje, inclusive, a gente foi lá visitar alguns pontos no 3º distrito, e a gente foi na escola que uma das crianças também estuda e que tem essa síndrome. Então, entender a acessibilidade, entender as questões de saúde, unidade de saúde dentro dos bairros, que é urgente. Então, fundamental esse requerimento de informação, e conto com o meu voto favorável. E peço a participação dos senhores vereadores, a gente puder, o mais breve possível, estar assistindo essas pessoas e tentando trazer um pouco de alívio para suas famílias. Vereador Wallace Piran. Parabenizo o vereador José Roberto, que é um grande defensor da causa na saúde, como todos aqui, cada um luta de uma forma, né?
pelo esse brilhante trabalho que faz lá para a realização do Hospital do Câncer e também esse tipo de ação, porque até para trazer uma informação, muitas famílias com certeza têm um problema de um filho, um irmão, um parente com esse determinado tipo de situação e não sabe nem como agir, porque não existe uma informação concreta. Se procura o Sertã, Colclínica, como que é o tratamento, é feito em Friburgo, tem que encaminhar para um determinado hospital específico, lá no Rio de Janeiro, como é que faz tratamento. Então, é uma informação de suma importância que, com certeza, vai aliviar e acalmar os corações de muitas mães, de pais, que sofrem com uma determinada situação e não sabem nem como agir. Então, parabenizo e conte com o meu voto nessa luta aí. E a gente precisa descobrir e aqueles profissionais da saúde que possam estar se capacitando, né? A gente não sabe quantos são os profissionais que já têm essa capacitação para atender essas pessoas com narcolepsia, com várias outras doenças, que são várias. É um rol de várias doenças que às vezes a gente lida. Eu me lembro de uma menina, como sempre falo, em Varginha, que ela foi acometida de uma doença, que eu não sei falar o nome agora, mas que ela foi degenerando, perdendo todos os movimentos do seu corpo, indo até vir a óbito. A Elaine, amiga minha de muitos anos, até vir a óbito. A menina que a gente viu nascer, viu crescer, depois a gente vê a pessoa, vamos dizer assim, definhando, e sem ter que fazer muita coisa, porque os medicamentos não agiam. Então, conto com o voto favorável. Após a discussão, o requerimento encontra-se em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. O vereador Wallace Piran falou sobre o seu requerimento de informação relativo à Defesa Civil de Nova Friburgo e suas diversas funcionalidades. Hoje trago um requerimento de informação aqui, eu que trabalhei muito e, como muitos aqui também, acredito que todos aqui, cada um parlamentar trabalhou de alguma forma na tragédia de 2011. Então, eu estive lá acompanhando os trabalhos em São Geraldo, Santa Bernadette, Córrego Dantas, que sofreram muito na tragédia de 2011. Então, com esse acontecimento, infelizmente, lá na cidade de Petrópolis, muita gente me ligou perguntando como é que seria hoje, o que ocorreu lá em Petrópolis, se ocorresse em Nova Friburgo hoje, como seria o trabalho da Defesa Civil. Vejo lá pessoas que têm muito conhecimento, mas a estrutura, na tragédia de 2011, a estrutura que tinha naquela secretaria era muito baixa. A gente quase não tinha um carro. E tem que acontecer, vereador Dicil, uma tragédia na cidade para que acontecesse o CEMADEM, que foi criado após a tragédia climática de 2011. Então, venho aqui buscar um requerimento de informação para a gente saber qual é essa política de prevenção, qual o telefone que se liga, porque, por exemplo, no meu telefone, nessas últimas chuvas que ocorreram aqui, que lá no bairro, por exemplo, de Varginha, Ponte da Saudade, Zé Roberto, inclusive, mandou um vídeo para mim de muita chuva lá, 2 pedras a semana. Quem o vereador Diceu deve ter passado lá, viu como é que nós estamos de lama ali, da Frivel até o Hospital São Lucas, é impossível passar, porque não foi feita a prevenção. Então, essas sirenes aí, quais os bairros que elas estão instalados? É suficiente? Qual a quantitativa de chuva que tem que cair? Será que tem que cair um dilúvio, derrubar uma casa, tem que morrer alguém para depois essa sirene disparar? Porque eu recebi ligações lá do bairro do novo vereador Marcinho, a gente esteve lá junto com o vereador Marcinho, que foi um dos bairros que sofreram muito, o bairro de Floresta, né? Também ali o bairro de Duas Pedras, Córrego Dantas. Então, assim, as perguntas vieram muita gente me ligando para saber como é que está a estrutura hoje da Defesa Civil. Os laudos que foram feitos, por exemplo, tem um laudo aqui, que condena, um laudo que diz aqui, ó, do CPRM e do DRM, não é um laudo feito a caneta, moda boi, não. Pessoas que têm o conhecimento. Isso aqui é só um dos que eu tenho lá, dizendo aqui, ó, que teria que ser retirado. Isso aqui é, por exemplo, um laudo da comunidade de São Geraldo, onde que diz que, inclusive, a adutora Rio Grande de Cima, ela teria que ser removida do local, ela continua no mesmo lugar, teria que ser retirada 76 casas, as casas continuam lá. Será que vão ter que esperar acontecer o que aconteceu em Petrópolis aqui, para tomar uma iniciativa? Então, eu preciso saber como é que está o equipamento hoje da Defesa Civil, para trazer tranquilidade, para a gente poder passar uma informação às comunidades, porque a gente chega no gabinete, vereador, como é que está a situação da Defesa Civil? Os carros que a Defesa Civil são suficientes? O sistema de som para poder passar numa comunidade? Quais os bairros que tem sirene? Todos têm? Varginha tem? É suficiente? Como é que se faz? Então, eu deixo aqui, vou abrir aqui os comentários aí. Vereador Cláudio Leandro pediu a parte, Zé Roberto também, vereador Marcinho.
Vou passar com o vereador Cláudio Leandro. Vai começar aqui. Vereador, primeiramente, parabéns também por esse requerimento, e que a gente percebe que entra ano, sai ano, e a gente continua com essa deficiência, que a gente espera as coisas acontecerem para a gente ter precaução. Uma coisa que eu gostaria de relatar, que muitos sabem, que nós temos umas câmeras nesse Rio Bengala, né, que ela é direcionada somente para a Defesa Civil. Então, já entrei em contato com o prefeito que essa câmera fosse jogada para a cidade inteligente, para ela poder expandir essas imagens, para ter uma forma de prevenção, né, para os moradores. E a verdade é que a gente tem que evoluir muito nessa questão de prevenção, questão de cuidados, de reparos, várias ruas, né, degradadas, muitos morros sendo habitados de forma ilegal. A gente sabe da necessidade, mas que aumente a fiscalização. Parabéns pelo requerimento. Então, vereador Cláudio Leandro, o pluviômetro, por exemplo, é uma coisa... Hoje, o CEMADEM ensina a construir, até com uma garrafa PET, e é funcional, da mesma forma que eles colocam. Por que isso não pode ser implantado, então, nas escolas? Porque botar uma sirene e a pessoa sai correndo. Será que essas comunidades onde tem esse alerta aí, eles estão sendo orientados para onde que eles devem se dirigir, no caso de uma chuva forte, a hora que disparar as sirenes? É isso que nós precisamos saber. Passar uma palavra aí para o nobre vereador Marcinho. Vereador Wallace Piran, quando estava secretário-geral de governo, nós temos sim um plano de contingência. Esse plano de contingência envolve a Secretaria de Defesa Civil, inclusive a secretaria que eu estava presente, né, a Secretaria de Assistência Social. Hoje mesmo fiz visitas, né, com o Robson da Defesa Civil em alguns locais, né, no Jardim Califórnia, na questão do Limpa Rio em Conselheiro. O município, Wallace, ele está muito atento. Agora, nem tudo depende do município. Quando a gente fala em contenção de encostas, com alguns problemas que acontecem com o Estado, igual eu fui fazer uma visita agora no Jardim Califórnia, eu identifiquei ali algumas situações do Estado que, naquele momento bom para retirar aquele material que traz um risco naquela comunidade, não foi possível. Aí, hoje iniciou com 3 caminhões e uma máquina, tem uma empresa que foi terceirizada para fazer a retirada do material para poder fazer o muro de gavião. Então, isso tudo está sendo feito um levantamento, um monitoramento, encaminhado para o Estado, e algumas obras estão sendo acompanhadas, algumas obras estão paralisadas. Então, principalmente, aí eu quero falar um pouco da Secretaria de Assistência Social. A Secretaria de Assistência Social, nesse plano de contingência, nós compramos camas, 100 camas de emergência separadas, com colchão, com tudo, 50 colchões, porque essa cama que a gente comprou de emergência é até 100 quilos, compramos colchões, cestas básicas, nós temos um saldo de cestas básicas de 300 cestas básicas se acontecer alguma coisa, material de limpeza, material de banho, material, tudo que você possa imaginar quando for acionado a escola. Então, a Defesa Civil alertou, deu alerta, as pessoas vão ser encaminhadas para os pontos de apoio, dentro desse ponto de apoio, a assistência social entra para poder apoiar, né, com tudo isso que eu acabei de falar. E tem algumas situações que a gente precisa do Estado, para o Estado também dar a sua contrapartida. A gente ter agilidade nessas obras. Eu sei que o município tem que fiscalizar, sei. Mas quando a gente identifica o Limpa Rio em Conselheiro, com 1 caminhão e 2 máquinas, a gente vem solicitando o Estado mais 5 caminhões e até agora não encaminhou, fica difícil. E a gente vai reiterar, liguei para o Rodrigo Ascolo agora, secretário-geral, falei, Rodrigo, tem que reiterar, 2 caminhões é pouco. Positivo. Então, assim, a gente está muito atento, né? Eu conversei muito com o Robson hoje para poder justamente ficar atento, né? Eles sabem muito bem essas previsões de chuva, para poder passar esse alerta, esse sirene, para as pessoas também ir para os pontos de apoio e no futuro, assim, a gente conseguir fazer essas manutenção, né, essas limpezas, essas contenção, para a gente não poder sofrer nessas chuvas fortes. Tá, agradeço, Marcinho. Então, essa a ideia da gente, por isso que eu, no requerimento, pergunto aqui qual é a verba destinada e qual o apoio que o governo do Estado está dando ao município, porque a região serrana é muito grande, principalmente Petrópolis, Teresópolis e Nova Friburgo. Toda a chuva nós temos problema. Então, a gente não pode esperar acontecer alguma coisa, e eu fico feliz de saber que o governo está atento a tudo isso, porque eu recebo perguntas como ficam as casas que a Defesa Civil, por exemplo, demarcou. Tem casa desde 2011 que foi demarcada, até agora não foi demolida e está servindo ainda de abrigo para coisa irregular, que Vossa Excelência, né, sabe muito bem. Já conto com o aprovamento dos nossos. Após a discussão, o requerimento encontra-se em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. E agora vamos ao quadro Vereadores em Ação. Antes e também durante a sessão, alguns parlamentares conversaram com a equipe de jornalismo da TV Câmara.
O vereador Cláudio Leandro falou sobre a operação Tapa Buracos realizada no bairro de Varginha. Esse Tapa Buracos, na verdade, ele é um trabalho preventivo, né? Porque a gente já tem um recapeamento asfáltico para chegar, tá no processo ainda, tá demorando, mas assim, a situação lá estava muito grave, estava causando prejuízo para os moradores, muitos motoristas de aplicativo não estavam querendo mais passar pelo aquele percurso e a gente, sabendo da dificuldade dos moradores, a gente vem incessantemente pedindo essa melhoria. E o que a gente mais passa isso para a população, para a comunidade, que não é o que a gente quer, na verdade. A gente quer um trabalho de uma melhor qualidade, mas enquanto esse trabalho de melhor qualidade não vem, a gente tem que assistir a população, a gente tem que dar a resposta para que a gente consiga amenizar esse problema, esse sofrimento que não só a comunidade de Varginha passa, muitos outros bairros vêm passando também. A vereadora Priscila Pita falou sobre o seu requerimento de informação acerca das vagas nos leitos do Hospital Municipal Raul Sertã. Alguma atitude tem que ser tomada. As pessoas não podem ficar esperando vagas de CTI, vindo a óbito, como tem acontecido esses dias, né? Aconteceu isso na UPA, que não conseguiu transferência, a pessoa acabou vindo a óbito, e não é o primeiro caso, é 2, é 3, é 4. E atitudes não são tomadas. Eu quero que as atitudes sejam tomadas. Por isso fiz o requerimento para saber em que pé está isso. Em que estão trabalhando para que melhore isso, que melhore quantos leitos de CTI puder ter mais, se não pode ter no Raul Sertã, que vai para a rede privada, mas alguma atitude tem que ser tomada. As pessoas não podem pegar, ficar perdendo suas vidas por conta de não ter leito no Hospital Raul Sertã. E dizer também, população, que a gestão da saúde do prefeito Johnny Maico sobrou 26 milhões nos caixas públicos. 26 milhões que sobrou, faltando remédio, faltando vaga de CTI, a cozinha uma bagunça. Quer dizer, para que não investiu esse dinheiro em melhorias, em qualidade para as pessoas que precisam? Quer dizer, então é falta de gestão, falta de compromisso com a população que mais precisa e mais necessita. E eu vou continuar cobrando em relação à saúde. Não só isso aqui não, vários requerimentos relacionados à saúde para que a gente tenha dignidade, porque é só assim que as coisas funcionam no nosso município. A vereadora Mayra Felício falou sobre o seu requerimento de informação direcionado à Secretaria Municipal de Educação. A gente está colocando um requerimento de informação hoje na casa, porque a gente tem muita preocupação com as escolas do nosso município. Eu, enquanto presidente da Comissão de Educação e Cultura, tenho que estar mais que inserida nesses debates e querendo entender como tudo funciona. E uma das escolas que a gente tem dado muita atenção é o Colégio Municipal Rui Barbosa. Eu também fui aluna dessa escola e é muito triste ver a situação que a gente vê, né, acontecendo no edifício, acontecendo com toda a estrutura que nós poderíamos estar tendo para os alunos daquela região. Então, assim, o Rui Barbosa é uma escola grande, que comporta 900 alunos e que está enfrentando problemas das chuvas, porque a chuva afeta diretamente a estrutura do prédio. Então, o auditório está com o seu azulejo caindo das paredes. A gente tem uma cozinha que está num lugar inviável. As merendeiras enfrentam muita dificuldade ali naquele espaço. A gente tem goteiras muito sérias afetando a sala de aula. E, assim, você vê uma enxurrada caindo do telhado e deixa a gente muito triste. E a gente esperava que o retorno do Rui Barbosa se daria em um outro prédio. Infelizmente não aconteceu. Então esse requerimento vai ao encontro para a gente entender o que eles estão planejando e qual a estratégia para a gente conseguir retificar a dignidade daquele espaço. O vereador Max Bill falou sobre seu projeto de lei, onde cria a Agência Reguladora de Serviços Públicos no município. Um dos primeiros projetos que eu trabalhei aqui, já logo no início do mandato, a gente já vinha trabalhando junto com o meu jurídico na época, Dr. João Paulo. A gente encara uma necessidade aqui no município. A gente tem diversos serviços concedidos, como por exemplo o serviço da água de Nova Friburgo, o serviço de transporte hoje com a empresa Nova FAOL, uma série de serviços que o Estado concede ao empreendedor e a gente percebe que existe pouca fiscalização por parte da prefeitura. Então a ideia de criar a agência reguladora é exatamente isso, é para a gente conseguir que o Estado, que o município consiga fazer o controle desse serviço, né? E aí com fiscalizações, aplicando sanções. Cabe destacar
que a diretoria vai ser uma autarquia, a diretoria dessa autarquia ela tem total independência administrativa, né? É um mandato de 5 anos, né? O prefeito escolhe, a Casa Legislativa tem que aprovar o nome dessa diretoria e ela vai ter independência por 5 anos. O prefeito não pode exonerá-lo, salvo algumas exceções. Então, assim, você garante autonomia administrativa, autonomia de independência e você cria toda uma estrutura, um orçamento específico para conseguir fazer o controle dessas agências, dessas concessionárias, permissionárias. Isso é muito importante, porque eu sou um vereador que sou totalmente a favor das concessões, terceirizações. Eu acho que a gente entrega um serviço público de melhor qualidade, mas a gente tem que conseguir o equilíbrio, né, entre a parte financeira que o empreendedor vai buscar, e aí nada contra, o empreendedor realmente tem que ter o seu lucro, né, um lucro adequado, e o interesse público. Então a agência reguladora vem exatamente para fazer esse meio campo, de conseguir uma entrega de um produto, de um serviço público de qualidade com a fiscalização do poder público. Assunto que também foi abordado pelo vereador líder de governo Zezinho do Caminhão do PSB. Eu apresentei aqui uma CPI, fui eu que apresentei em relação a Águas de Nova Friburgo, inclusive eu fui o relator dessa CPI, e lá no nosso voto final nós apontamos, dentre várias medidas ao judiciário, havia uma proposta, né, que a gente implantasse a agência reguladora aqui no nosso município, né, que a gente viu a fragilidade da subsecretaria de serviço concedido dentro da prefeitura para fazer essas fiscalizações, né, exercer realmente a função de fiscalizadores. Então, essa agência, ela veria muito a contribuir, muito a somar e, digamos, suprir essa carência que nós temos. O vereador José Roberto Fuli falou sobre o seu requerimento de informação relativo à interrupção no abastecimento de água. O requerimento de informação, a gente pede que ele possa informar se há um site, se há a informação, porque a gente verifica que a companhia de energia elétrica ela informa com antecedência quando vai ter um serviço, né, nos equipamentos. Então avisa na rádio, avisa nos meios de comunicação diversos, para a população saber que aquele dia vai ter interrupção desse serviço para manutenção. E assim a gente gostaria de saber se a concessionária de águas também tem, que a população pudesse ter essas informações, porque quando a gente descobre que está sem água, já está... A caixa d'água já esvaziou, que não tem cisterna, e aí a gente fica recebendo constantemente. Às vezes pessoas que acham que foi uma interrupção pequena, espera 1, 2, 3, 4, 5 dias, até semanas, e aí liga pra gente. Eu sempre falo, gente, sempre que começar a faltar água, liga para pegar o protocolo, até para depois a gente ter como falar, não, tá desde esse dia que teve o protocolo e tal. Outra situação, porque às vezes o call center é fora da cidade, as pessoas não conseguem falar, então é uma problemática. Então o requerimento de informação vem nesse sentido de poder informar a população e a gente ter as informações devidas para poder falar corretamente o que realmente acontece, as adutoras, quantos são, quais são as ruas atendidas, quais são os bairros atendidos. Então, acho que é importante esse requerimento para que nós possamos, como população, ter esse abastecimento melhorado. E com a criação, né, da nossa indicação que fizemos, já conversado com o prefeito, que ele vai mandar para cá como agência reguladora de serviço concedido, então esse problema vai ser sanado, mas até lá então a gente precisa fazer esse trabalho, e esse requerimento é uma ferramenta que o vereador tem para não ficar no achismo, então a gente precisa fazer dessa forma. A gente está solicitando, né? A gente está solicitando, no caso, a gente, devido a que não é só problema com a concessionária Águas de Nova Friburgo, então para ter, hoje em dia, uma ferramenta que se usa no Brasil inteiro, uma lei que se usa no Brasil inteiro é a agência reguladora. A agência reguladora, ela recebe todas essas demandas, ela multa, ela tem também uma função de qualificar os serviços prestados, até para melhorar os serviços da concessionária e falar, essa concessionária está prestando serviço assim, não é só de cobrança, não só de multa. Então, esse call center, por exemplo, a própria agência reguladora vai fazer esse tipo de trabalho. E esse call center, a própria concessionária podia trazer para cá, para Friburgo. A vereadora Vanderlei Abraça essa ideia, falou sobre a sessão solene, que irá ser realizada no dia 25 de maio de 2022, a partir das 18 horas, quarta-feira, no plenário da Câmara Municipal de Nova Friburgo, em homenagem ao Dia das Costureiras e Costureiros. As costureiras e costureiros, né? Porque hoje nós temos em nossa cidade, não só na nossa cidade, mas na nossa região, muitas costureiras e costureiros.
E eu gosto sempre de falar no feminino e no masculino. Esse dia eu penso que é importantíssimo para a nossa cidade, porque é o setor que mais gera economia da nossa cidade, são as confecções. Eu penso que essas costureiras, esses costureiros têm que ser lembrados com essa homenagem. E nessa homenagem nós vamos estar ouvindo também a demanda, né, desses costureiros, dessas costureiras, desse profissional que tanto faz pela nossa cidade. E só em você pensar que eles acordam muito cedo, saem de casa cedo, pega, né, um ônibus para chegar até o seu trabalho, fica numa confecção, numa fábrica, durante todo o dia e ainda quando chega em casa tem seus afazeres. Então eles merecem as nossas homenagens, merecem nossos parabéns, nosso respeito, nosso carinho. Eu tenho uma irmã costureira, a minha mãe era costureira, então eu tenho assim mais do que um motivo especial, né, para ter esse carinho, esse amor e fazer essas homenagens pelas costureiras e pelos costureiros. Eu quero, nesse momento, fazer um convite a todas as costureiras, a todos os costureiros da nossa cidade, para que no dia 25 de maio, às 18 horas, venham participar conosco aqui na Câmara Municipal da sessão solene em homenagem a esses profissionais que fazem a diferença na nossa cidade. O vereador Wallace Piran falou sobre o seu requerimento de informação relativo à Defesa Civil. Fizemos um requerimento hoje importante relativo à Defesa Civil de Nova Friburgo. Principalmente após a tragédia de 2011, nós temos ainda muitas fendas e muita área de risco na cidade de Nova Friburgo, né? A região serrana sofreu muito pela tragédia de 2011. A cidade de Petrópolis está sofrendo muito nesse momento. Então, estou fazendo um requerimento para saber qual a quantitativa de veículos que a Defesa Civil tem, qual o grupo de trabalho, aonde nós temos as sirenes, a quantitativa de sirenes é suficiente, todas as áreas de risco têm essas sirenes, sistema de alerta sonoro, o SMS também, qual o número que a pessoa deve ligar para poder receber no celular essa mensagem de aviso da Defesa Civil. Então, é uma informação para trazer mais tranquilidade à população, né? Nós temos ali a comunidade de São Geraldo, que tem um bairro que tem várias áreas de risco, Córrego Dantas. Se nós vimos aí nas últimas 2 chuvas, aí tivemos lá na Ponte da Saudade, muita água, 2 pedras, inclusive a pista está com um problema grave ali, de 2 pedras até o Hospital São Lucas. A gente espera que não aconteça nada mais grave. A vereadora Mayara Felício comentou sobre o seu outro requerimento de informação, dessa vez destinado à Secretaria Municipal de Saúde. Aqui a gente traz, né, o atendimento de primeira resposta a partir do atendimento. Então, é quando alguém se reporta à secretaria, ao hospital, a uma unidade de saúde, falando da sua experiência, como foi seu atendimento, o que ela experimentou naquele lugar e trazendo uma crítica construtiva, né, fazendo, de repente, uma denúncia séria. E a gente quer entender como que é levado, né, qual é o grau do protocolo que trabalha com essas denúncias, trabalha como ouvidoria. Então, é mais ou menos para a gente entender se isso existe, como que ele funciona, quanto tempo existe, qual é a resposta que as pessoas têm, se tem resposta, porque quando a gente fala de tratamento humanizado, a gente fala também de um acompanhamento daquilo que de repente não foi tão legal. O vereador José Roberto Fuli falou sobre o seu requerimento de informação relativo ao tratamento e também o encaminhamento das pessoas que sofrem com doenças raras em Nova Friburgo. Como a gente propôs o dia 11 de março, a sessão solene para homenagear as pessoas e os profissionais que cuidam das doenças raras, então esse requerimento que eu agora faço com a nossa Secretaria de Saúde é para a gente saber o quantitativo de pessoas que fazem tratamento nesse sentido de doenças raras. Os profissionais que são capacitados, quantas pessoas são, se não tratam em Friburgo, quais são os hospitais referenciados para tratamento de doenças raras. Nós temos uma doença que a gente tem visto, conhece, né, e vê algumas pessoas, a narcolepsia. Nós temos pessoas que antes do pólio ser erradicado no país, muitas pessoas foram acometidas de poliomielite. Só que essas pessoas têm sequela até hoje. E na audiência que eu participei na LERJ sobre doenças raras, nós vimos a quantidade de pessoas, vimos quantidade de doenças, né, tipos de doenças. A gente vê aquele ossos de vidro que a gente costuma dizer, pessoas
crianças, né, ou pessoas que se quebram facilmente. Nós tivemos hoje, inclusive na sessão, a fala da vereadora Maiara sobre uma criança que ela, o vereador Dirceu, conhece na região do Dirceu e que tem essas doenças raras, ficou 2 anos sem ir para casa, porque teve que ficar hospitalizado. Então, são situações que os familiares às vezes passam, muitas pessoas não sabem como lidar, não sabe quando a criança nasce se ela tem uma doença rara ou não, e até você chegar ao diagnóstico, e tudo, o diagnóstico precoce é tudo. Então, a gente está trazendo essa discussão para a nossa cidade, porque no Rio na Lé já tem a Frente Parlamentar de Doenças Raras, e nós estamos também saindo na frente, que a gente está criando, a buscar criar aqui no município de Nova Friburgo, através da Câmara Municipal, ser o primeiro município, né, criar uma frente parlamentar de doenças raras, para a gente começar a aprofundar esse tema e buscar trazer o tratamento para essas pessoas, para essas crianças, enfim, para todos nós ter conhecimento e poder até focar nessas demandas. Então, eu acho muito importante, agradeço a TV Cidade por você também ser um canal de estar nos abrindo para poder estar falando sobre as doenças raras, e através de vocês muitas pessoas vão ter esse acesso, esse conhecimento que a cidade de Nova Friburgo está direcionando-se para o tratamento de doenças raras, e conhecer essas pessoas e buscar o atendimento para essas pessoas. E assim chegamos ao fim de mais um programa TV Câmara, que vai ficando por aqui. A você aí de casa, o meu muito obrigado pela sua audiência, sua companhia, o seu carinho, e até a próxima segunda-feira com mais um programa inédito aqui na TV Câmara.